Vamos falar daqui a pouco com a Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga, ativista, escritora, e a gente vai falar sobre saúde mental de LGBTs na pandemia, na vida, Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio. Se vocês tiverem, inclusive, perguntas sobre saúde mental, o que vocês gostariam de saber, podem mandar aí nos comentários que eu vou tentar ler. Acredito que eu consiga. Aí a Jaque chegou. Tá aí na Lady Gaga forte, hein? Olha só o meu telefone tocando bem agora. Jaque, aproveita e se apresenta aí, por favor. Gente, tá tocando aí o telefone do menino. Oi, gente, tudo bem? Professora Jaqueline chegou. Menina, na hora, olha que doideira. Não te ouvi direito. O que você falou agora? Que o telefone tocou e atrapalhou a gente, mas pode continuar sua apresentação. Adorei, João. Beijo, gente. Boa noite, Brasil. Estamos aqui. Como é que vocês estão? Já que então, eu tava não sei se você chegou a pegar essa mini introdução que eu fiz, mas estava explicando que a gente vai falar um pouco sobre Setembro Amarelo, LGBTs na pandemia e saúde mental de forma geral, né? Sim. E aí, quem tiver alguma pergunta aí, quiser mandar, fique à vontade. Queria começar falando daquela pesquisa que a gente comentou, feita pela Vote LGBT, que é uma organização que começou, acho que nas eleições de 2018, se eu não me engano, e eles fizeram essa pesquisa bem ampla sobre os efeitos da pandemia do coronavírus na população LGBTQ. Mas Acho que foi em 2018, porque eu me lembro deles da minha campanha de 2018. Acho que eles começaram nesse período. foi, acho que eu lembro também de ter visto um levantamento muito bom deles. E aí essa pesquisa, ela foi feita, se não me engano, com mais de 10 mil pessoas, e dentre os impactos que a pandemia mais teve entre a população LGBTQ, se a gente juntar as respostas que são relativas à saúde mental, a gente vê que mais de quase 65% dos LGBT sofreram de alguma forma uma queda na saúde mental desde que a pandemia começou, né? E aí, nessa pesquisa está dividido em três perguntas, assim. A primeira é saúde mental, exatamente, tipo, a saúde mental foi o que mais ficou afetado durante a pandemia. A segunda é relativa às novas regras de convívio, né? E aí a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. A terceira é solidão e a quarta é convívio familiar. Então, já que quando a gente fala de LGBT, assim, acho que essa questão do convívio familiar e da solidão estão muito ligadas, né? Como é que você avalia isso? E principalmente agora no contexto da pandemia, em que muitos LGBTs estão sendo obrigados a ficar com a própria família, que às vezes não é a família mais receptiva, digamos assim, né? Que não é aquela família que realmente acolhe a orientação sexual ou a identidade de gênero das pessoas. Infelizmente, né? Mas, assim, boa noite a todo mundo. Obrigada à revista pelo convite para a gente discutir esse tema que é tão importante e chamando atenção, não só para os dados em si, mas o que a gente pode fazer frente a essa realidade, né? Assim, de forma geral, no mundo, a saúde mental a gente já sabia, principalmente a gente que era da área de saúde mental, né, da área de saúde, a gente que é profissional de saúde e que tem acompanhado as publicações científicas, os debates, a gente sabia que ia ter alguns agravos da saúde mental, né, principalmente ansiedade, depressão, estresse e aumento de vários fatores. A gente até identificou, a OMS já trouxe alguns dados sobre um aumento exponencial no uso e abuso de álcool e drogas, principalmente no uso de álcool. Se minha memória não está ruim, eu tinha visto que aumentou 24% no mundo o uso de Eu sei álcool. que no Brasil aumentou também o consumo de tabaco, inclusive. Sim, aumentou enormemente. No Brasil, houve dados do SAMU de que os atendimentos aumentaram bastante
ou seja, dos atendimentos para acidentes domiciliares também era esperado. E como que isso afeta a população LGBT? Porque é uma população que é fragilizada, né? Como você já apontou, a família não necessariamente é aquela que mais, a família biológica em geral, não é aquela que apoia. E é aquela que dentro da cultura de cada país, eu vou pegar aqui Brasil, né? Que é a nossa realidade. Ela não é, em geral, uma família muito apoiadora. A família biológica, por vários estereótipos que a cultura constrói com relação às pessoas LGBTs, né? De que não são pessoas de família, de que não são pessoas desejáveis. Eu vi até, foi muito interessante, observar um comentário de um cantor gospel dizendo que lugar de gays não era na igreja, era na boate. Isso representa bem essa ideia de que pessoas, no caso ele está falando, se referindo de homens, a homens homossexuais, mas ele está falando de uma visão geral sobre LGBTs, como se não fôssemos pessoas, como se não estivéssemos em todos os lugares, como se não nascêssemos em famílias e não tivéssemos parentes, amigos, entende? Como se não estivéssemos em todos os lugares. Isso ainda é muito presente. E na cultura de forma geral. O mercado de trabalho reproduz isso. Então não seria à toa que no campo da saúde teria mais agravos. E aí o Vote LGBT fez um trabalho muito bom de coletar essas percepções das pessoas sobre a saúde delas. Então as pessoas têm reparado mais nisso. Né? Os dados às vezes confundem muito ansiedade com depressão, mas basicamente aumento muito dessa questão da ansiedade, principalmente nos primeiros meses. Eu observei bastante era mais acentuado eram mais acentuados os casos de ansiedade, de querer fazer alguma coisa, precisar fazer alguma coisa. Isso ainda está sendo ficar dentro de casa, né? Então também tem todo o período de se ajustar a essa nova realidade, ainda mais a gente que, como LGBT, depende desse senso de pertencimento e comunidade que a gente não encontra em casa, né? Que é todo um ciclo, assim. Sim, e que muitas vezes a rede de apoio, em geral, não está na família biológica. E muitos tiveram que procurar a família biológica e estão sofrendo outros fatores que eu acho que não se está falando tanto, que são, por exemplo, a violência doméstica. Eu tenho visto mais debates sobre violência doméstica de mulheres, de forma geral, principalmente mulheres cis, que têm sofrido mais violência doméstica porque estão mais em casa, porque já viviam com os agressores, com os estupradores, com os agressores. A gente tem acompanhado mais casos, mas também digo que tem aumentado também a violência doméstica, e infelizmente também por questões de gênero, estereótipos de gênero, da cultura, não se tem prestado atenção a isso. Um dado objetivo tem aumentado, e foi a própria ANTRA que trouxe esses dados, a Associação Nacional de Travestis Transsexuais. Ela identificou um aumento muito grande nos casos de suicídio e de assassinato, até então. E nesse sentido, a gente tem um trabalho muito grande, porque as redes que apoiavam em geral as pessoas LGBTs estavam fora de casa. E aí agora está tendo muito de residente de casa na internet. E para mim, observando os comportamentos online, ficou evidente que as pessoas não conhecem os próprios direitos, elas não têm. A gente já sabia disso, mas ficou muito mais patente. Por exemplo, a gente está falando pelo Instagram. Muita gente não sabe, por exemplo, quando acontece uma violência com ela, ao invés de procurar, às vezes, uma associação de direitos, procurar um conselho de direitos LGBTs, né, ou uma entidade que trabalha com isso, marca uma pessoa famosa no Instagram, né, marca uma celebridade. Claro que se quer chamar atenção, mas para mim fica evidente que a cidadania, e é um problema do Brasil, ainda não é algo bem entendido e construído. Então ela não consegue ir diretamente na busca dos próprios direitos. Tem a ver também com o fato de a gente ser um país com baixa escolarização. Sim. E aí afeta principalmente a população LGBT, principalmente a população trans, que é mais precarizada, que está excluída do mercado de trabalho formal, que consegue o trabalho, mas é nos nichos, né, que a gente já fala tanto, é na prostituição, é nos outros mercados que não necessariamente são regulamentados, e que quando estão em outros nichos não são tão valorizadas. Então, a saúde mental da população LGBT já é extremamente prejudicada. Tem poucos estudos, porque ao longo dos anos, isso também é um impacto da outra pandemia, que foi a pandemia do HIV/AIDS.
Se cria um Uhum. estereótipo de que saúde da população LGBT se resume a HIV/AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. E fatores ligados à violência urbana. Então, isso prejudica entender essas dimensões. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa global sobre saúde mental. A gente identificou diferentes fatores, dados que a gente eram escassos com Uhum. relação à saúde mental de minorias sexuais e de gênero, né, em vários países. E no Brasil, eu já tinha visto isso, foi muito interessante porque a OMS já tinha dado sobre isso, a Organização Mundial de Saúde, de que o Brasil é um dos países no mundo, isso era um fator que já existia antes da pandemia, com maior grau de ansiedade do planeta. Nós somos um povo muito ansioso, tá? Por vários fatores. E a população LGBT, quando a gente fez a pesquisa aqui no Brasil, esse dado também foi muito maior. Você vê que tem um fator cultural envolvido, tem muita ansiedade. E isso pode levar também a um esgotamento. Pode levar a caminhar para a depressão, um momento que a pessoa não consegue nem mais sair da cama. Em que a gente está num pior contexto político e social possível, né, com o desgoverno Bolsonaro, com governos fundamentalistas nos estados, com milícias no poder, né, Uhum. com parlamentares, por exemplo, que usam todo tipo de argumento, ou nem argumentam usam, para defender, por exemplo, benefícios a igrejas, né? Porque existe um projeto religioso de que se vai fazer educação, assistência social e acesso à saúde dentro das igrejas, tá? Isso não é à toa que existe essa associação entre fundamentalismo religioso, principalmente Não, base mas neopentecostal, isso com é milicianos, porque eles querem tirar o Estado, eles querem acabar com o SUS, querem acabar com a educação pública gratuita de qualidade, eles odeiam Universidade e Instituto Federal porque eles mesmos querem proceder com esse processo de educação, saúde e segurança pública. Então é sobre isso. Não é apenas porque são pessoas ruins, elas têm um projeto de poder. E as nossas vidas para elas não importam. Então é importante que todo mundo tenha consciência disso. Uhum. É engraçado você falar essa questão de que o plano deles é realmente criar essa importância social da igreja e importância social, até porque eu acredito até que tenha em certos níveis, assim, por exemplo, a gente sabe que a igreja tem essa coisa de algumas promoverem creche e educação infantil e tal. Mas quando a gente está falando exatamente de LGBTs, a gente vê como isso está em todos os níveis, porque é desde aquilo que é pregado no culto, ou na missa, ou não sei onde, até o que o presidente fala, né? Porque desde que o Bolsonaro foi eleito, ele tem nivelado um pouco as falas dele expressas relativas a pessoas LGBTs, né? Mas uma que ele nunca deixa de repetir em toda oportunidade que ele tem é a questão de que a Bíblia defende que a família é entre homem e mulher. Entendeu? Que a Bíblia é contra essa história de ideologia de gênero. E isso é um discurso que ele já falou do lado do Donald Trump na Casa Branca, assim, na frente da imprensa internacional. Então não é nenhum segredo para ninguém que eles realmente tenham esse plano de se infiltrar um pouco nas famílias e tentar comandar o que é certo e o que é errado, né? Mas também eu acho que é importante a gente lembrar, não sei se, provavelmente você conhece a, oh meu Deus, eu vou esquecer o nome dela agora. Dani Monteiro não, Dani Monteiro é a vereadora, a É deputado professora da estadual. UFRJ, isso, Hã? aquela que é professora da UFRJ, A Danival. Isso, Dani Danival. Balbi. A Dani Balbi fala muito disso. Uma vez a gente entrevistou ela para a Híbrida, e uma das falas dela é que isso, infelizmente, também não é um problema de agora, né? Porque, por exemplo, quando a gente, igual você falou que a educação cria cidadania, a gente não aprende cidadania na escola como deveria, não aprende nossos direitos, como pedir socorro, o que a gente pode ter enquanto criança ou adolescente, estatuto da criança e adolescente não é ensinado para as crianças e adolescentes para elas saberem quando estão em situações abusivas. E mais do que isso, falando em população LGBT, nunca foi criado nenhum programa de educação inclusiva para a diversidade sexual e de gênero, né? Nem no governo Dilma, nem no governo Lula, nem no governo FHC, ninguém teve esse interesse de comprar essa briga até hoje, né? Na verdade, a gente tem bastante conteúdo e até muito material sobre educação para diversidade, né, educação sexual, até antes das últimas mudanças na
nas legislações, na Base Nacional Curricular, ela era obrigatória, né? Em termos de transversalidade. A gente tinha que trabalhar. A questão antes era que muitos professores, por estereótipos da própria formação deles, né? Da própria formação enquanto pessoas, não queriam trabalhar. A gente tem muitos estudos, é muito interessante, sobre da área de enfermagem do serviço social, eles têm muitos estudos sobre isso, mostrando como a gente tinha na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, na LDB, tinha um capítulo inteiro sobre educação sexual, tá? E aí muitos professores não usavam aquilo, porque tinham vergonha de falar de sexo. Inclusive, é curioso porque mesmo as professoras de biologia, mesmo professores que, em geral, se tem esse estereótipo que falam de sexualidade, eles evitavam. Né? Quando falavam de corpo, não entravam nessas questões. Então, tinha uma questão moral antes da questão educacional. Essa questão, como você bem colocou, ela, de fato, ela sempre esteve presente. É importante lembrar que a escola, ela vai surgir, essa escola como a gente entende, dentro de um projeto de civilização, né, de construção de uma determinada cidadania. O que não quer dizer que essa cidadania é universal, porque depende de qual projeto de Estado que está por trás. No Brasil é importante lembrar, a gente só vai ter educação acessível mais à população, de fato, a partir do fim do século XIX e começo do século XX. Educação sempre foi algo muito restrito no Brasil. Educação na colônia e por boa parte do Império, ela não era acessada pela população, por vários projetos de poder, principalmente quando o Brasil era colônia de Portugal. As grandes famílias, elas mandavam os filhos para Portugal. Enquanto no mesmo período, a gente já tinha universidades aqui na América do Sul, a gente já tinha universidade no Peru. No século XVI, o Brasil só vai ter a primeira universidade aqui no Brasil, a gente só vai ter a primeira universidade no século XX. A gente, agora 7 de setembro, teve o aniversário de 100 anos da UFRJ, mas eu gosto de lembrar que antes da UFRJ ser fundada, a gente já tinha a Federal do Paraná, tá? Então tem uma discussão aí entre Federal do Paraná ou a Federal do Rio, qual foi a primeira universidade. A Federal do Rio foi aquela que foi criada com o nome de Universidade do Brasil. Né? Então foi a primeira, de fato, com perspectiva federal. Mas veja só, foi século XX, gente. Na África, a gente já tinha universidade no século IX. Já tinha a Universidade de Alcoarine. Depois a gente vai ter a Universidade de Timbuktu, no Mali. Aí vai ter as universidades. A gente vai ter, né, Bagdá. Depois a Europa vai ter universidades. Aí a gente vai ter aqui no século XVI já no Peru. Aí o Brasil só vai ter no século XX. Isso foi século passado. Então, qual era o projeto de civilização? Era de um país escravocrata. Né? E não é à toa que no século XIX já haviam legislações impedindo que escravos estudassem, e em muitos estados, formalmente, mesmo sendo livre, pessoas negras não podiam estudar. Isso teve no estado de São Paulo, que era província, né, na época do Império. São Paulo e Rio Grande do Norte, por exemplo. Que eu me lembro de cabeça, tá? Então, esse projeto é antigo. Não à toa a gente vai chegar hoje com esses fundamentalistas que têm esse projeto de poder e querem regredir o que a gente avançou. O que a gente avançou na universalização da escola pública, né? Que a gente conseguiu colocar as pessoas negras no ensino fundamental e médio, e que a gente está lutando tardiamente, mas tem lutado desde o final do século XX, pelas ações afirmativas para a população negra, pessoas com deficiência, mulheres na política, né, pessoas LGBT, principalmente agora a gente está lutando muito pelas cotas para as pessoas trans na universidade, por ações afirmativas para as pessoas trans no e médio. Então, isso é uma luta muito recente no Brasil, tá? Mas eles têm reagido, eles elegeram parlamentares, eles conseguiram colocar impedimentos para os planos municipais de educação trabalharem no termo gênero, virou até piada, que até gênero alimentício eles tiravam. Então é nesse sentido, João, de que existe uma reação aos poucos avanços que nós tivemos, e nós temos que seguir resistindo, porque eles querem regredir inclusive a época da colônia. Sim, sim. Essa questão que você falou das cotas de travestis, eu já vi que algumas universidades, eu sei que tem alguma na Bahia que tentou implementar, e aí eles vão e entram com recurso contra isso, e aí depois a cota cai, e aí depois a cota volta, e isso vai passar muito por o que eu acho que no momento está acontecendo no Brasil
pelo menos em questão de direitos LGBTs, é que a gente acaba tendo que brigar por qualquer coisa mínima no Supremo, né? Você vê que a questão da Judiciário. Exatamente, o legislativo, sim, se foi todo para a mão dos fundamentalistas e a gente vai tentar ganhar algum espaço ali em 2022, porque até lá não tem jeito mesmo. Do legislativo eu não tenho nenhuma esperança de que vai ocorrer alguma garantia ou sequer aumento de direitos do que a gente tem, né? Mas a questão do judiciário, eu sinto que assim, tudo que a gente conseguiu nos últimos, sei lá, 3, 4 anos veio dali, né? Você vê que uma escolinha lá do interior de Goiânia fala que vai ser contra a ideologia de gênero nas escolas e aí vai tirar todos os livros que fazem menção à ideologia de gênero, que nem existe. A gente sempre tem que frisar que ideologia de gênero não existe. E aí, nisso que ela tenta, o caso é judicializado e aí vai subindo, vai subindo, vai sumindo. 3, 4 anos depois, o STF dá um veredito sobre aquilo que vai ser usado para baixo, né? Não sei, é muito desesperançoso mesmo. Mas voltando, já que eu acho que a gente deu uma desviada aí, mas voltando para a saúde mental um pouco, a gente tinha comentado muito dessa questão de como procurar ajuda, né? E você falou aí que a gente falou sobre cidadania e que as pessoas podem usar a internet para buscar ajuda. E queria saber, assim, como é que a pessoa sente que ela pode precisar de ajuda, né? Quando LGBT, a gente sabe que às vezes a gente já está tão calejado que nem entende mais o que é um agravo do quadro ou o que é simplesmente o que a gente já entendeu de vida, né? O que é de dica que você dá assim, para a pessoa quando você fala, olha, acho que você não está dando mais conta de segurar a barra sozinho, procura uma ajuda de alguém especializado? Então, antes disso já era para ter procurado. Não tem que procurar uma psicóloga, um psicólogo, uma ajuda quando se está no último momento. Na verdade, todo mundo. É porque tem um estereótipo. Por exemplo, vou falar da minha área, da psicologia. Tem um estereótipo que psicólogo é só para louco. Isso é bobagem. Isso foi criado, tá? Também por problemas da própria psicologia, por causa de elitismo, porque, por exemplo, o ideal seria que todo mundo tivesse a oportunidade de ter uma terceira pessoa que foi qualificada, que, por exemplo, a gente estudou, no mínimo, quem só fez graduação em psicologia, com um curso de qualidade, claro, né? Tem 5 anos para fazer uma escuta qualificada, né? Para saber como permitir que a pessoa faça suas próprias escolhas. Mas foi criado um estereótipo assim, de que o psicólogo é pro louco. Isso faz parte da cultura, faz parte de falhas também, da própria psicologia em se colocar. E eu digo assim, você não tem que esperar o último momento, eu tô desesperado e tal para procurar. Já pode procurar antes, tá? Infelizmente, em função disso que eu falei, em função da precariedade no sistema público de saúde, de várias questões, às vezes nem mesmo quando a pessoa está precisando urgentemente, ela não consegue. A gente tem no Brasil os CAPs, os Centros de Atendimento Especializado, né, psicossocial. Eles têm um trabalho fantástico de companheiros que estão ali lutando. Foi uma conquista do SUS, da reforma psiquiátrica, né? Tem gente muito valorosa, pessoal, que está lá resistindo, mesmo sofrendo ataques. Eles estão lá, mas eles têm uma agenda muito pesada, eles atendem muita gente. Mas tem residências, tem espaços de cuidado, que inclusive tem sido alvo, como eu falei, de ataque desse governo, né? Que deveria estar apoiando. Tem vários grupos, entidades, aqui, por exemplo, eu estou falando do Rio de Janeiro. Sim. A gente tem entidades que têm serviços muito bons. E tem, por exemplo, eu posso falar, o Grupo Arco-Íris teve serviços, atendimentos. Eu estou falando só especificamente LGBT, porque antes eu falei de forma geral. O grupo Pela Vida, que tem um trabalho histórico no enfrentamento HIV/AIDS. Eles criaram um programa agora chamado Transvida, que é fantástico. Né? Tem várias entidades na internet. Vocês podem ver associações de psicologia, de psicanálise, que estão fazendo atendimento. Se não fazem gratuitos, fazem com baixo custo social. É só colocar na internet, então tá lá. Né? Então é bom procurar, não só no último caso, porque todo mundo, nesse contexto da pandemia, está em último caso, né? Todo mundo está na angústia. E isso já era esperado. Eu acho que é um momento ideal e eu tenho observado muito, tenho conversado muito com outros colegas da psicologia, no Conselho Federal também,
que a gente tem ganhado muita visibilidade nesse momento, porque só nesse momento de crise que as pessoas viram a importância da saúde mental. Faz Sim. parte. Então Uhum. é procurar no seu dia a dia, né? E entendendo, como eu digo, que existem problemas estruturais, mas existem frestas também. E cada vez mais eu vejo um projeto que eu tenho repetido muito, e eu quero conseguir implementar esse projeto, é treinar é, pessoas das comunidades, principalmente mais carentes, a uma escuta qualificada, a fazerem primeiros socorros em saúde mental. Uhum. Não tem no Brasil. Isso, isso. Treinar pessoas, conselheiros populares em escuta, né, em primeiro socorro em saúde mental. Não precisa ser um profissional de saúde naquele momento de saúde mental. Mas se você souber escutar minimamente, conhecer a rede, saber Uhum. como encaminhar as pessoas, nossa, a gente vai salvar muitas vidas. Então, nesse sentido, a gente tem muito o que fazer, tá? Tem possibilidades hoje, são restritas, mas a gente pode fazer muito mais. Depende do que a gente vai fazer, principalmente depois que acabar a pandemia, que eu acho que ainda vai demorar muito. Nossa, infelizmente também acho, ainda mais agora que esse estudo pausou, né? É engraçado você falar essa questão da periferia, porque eu acho que passa muito pelo que a gente conversou no início da educação, né? Eu sinto, talvez eu esteja falando muito da minha bolha, mas eu sinto que a discussão sobre ter um acompanhamento periódico seja psicológico, psiquiátrico ou terapêutico até, mas que, assim, uma atenção regular à saúde mental vem muito das pessoas que já têm um grau maior de instrução, né? Porque normalmente essa coisa de cuidado da sua cabeça, a pessoa que está ali ou na periferia ou na área rural, ela não tem essa cultura de entender que é um serviço que o Estado, se não está proporcionando, deveria estar, né? E tem a Luzia Desta, eu acho. Eu não, desculpa, o nome dela sumiu aqui. Mas ela comentou que o Mariana, você caso está acompanhando a nossa discussão hoje, gente. Oi, Fantástico. todo mundo. Oi, Antra, inclusive, que entrou aí. A gente acabou de citar vocês agora há pouco. A Luzia comentou que o CAPS e o CAPS são os órgãos do SUS, né? Que teoricamente deveriam estar atentos à questão da saúde mental e proporcionando esse acompanhamento psicológico para todas as idades. Eu vou falar um pouquinho de uma forma meio leiga e com base em experiências pessoais que eu tenho e de colegas que eu tenho que me relataram, que o CAPS nem sempre é a melhor saída. Tanto pela oferta que ele tem de celeridade, você às vezes vai conseguir, dependendo da cidade que você mora, vai ter um psicólogo disponível para a cidade inteira, e ele não vai estar, às vezes, preparado para te ouvir se você for LGBT. Ele pode, inclusive, estar ligado a alguma religião e tentar misturar esse conceito de igreja com o seu tratamento psicológico. E eu acho que isso é muito importante da gente deixar isso claro também, porque isso é errado demais e, inclusive, acontece tanto com LGBTs quanto com mulheres que estão, sei lá, com problema de gravidez não desejada e a pessoa que é da igreja acaba interferindo esse conceito no atendimento. E agora que eu dei um depoimento meio leigo, eu quero que a Jaque tá de cabeça nisso daí, fale um pouco sobre como... Contextualizado, por que isso acontece? Olha como é que está ligado tudo, educação e saúde. Quem é que investiu muito nas últimas décadas para fazer faculdades evangélicas e muitos dos cursos eram cursos de psicologia? Uhum. Foram evangélicos. Por quê? Porque um projeto que eles fizeram foi exatamente de formar os chamados psicólogos cristãos, que eu já falei várias vezes, não são psicólogos. Não existe isso de psicologia cristã, psicologia budista. Psicologia é uma ciência profissão, é uma ciência, tá? Uhum. A pessoa pode ser o que ela for, budista, evangélica, ateia, mas, independentemente da religião dela, ela tem uma prática, uma ciência. A gente faz a prática psicológica, ela é fundamentada em evidência científica. Aí o que acontece? Eles tinham esse projeto porque eles sabem, na era que a gente vive, né, que a gente fala que superou em muito o pensamento religioso, né, o pensamento mágico, ele ainda está presente, só que ele precisa de uma base científica, mesmo que seja pseudocientífica. Então a psicologia eles entenderam como uma base, uma estratégia para
angariarem pessoas, para chegarem no maior público, para justificarem por que eles têm tanta comunidade terapêutica. Né? Por que o Estado, ao invés de investir nos CAPs para que faça o atendimento, né, tenha o mínimo de profissionais e tenha condições para atender as questões de uso e abuso de álcool e drogas, né, para poder atender a população, por que permite e estimula muitas vezes que as igrejas façam isso? Não é à toa, não é só por caridade, tá? É um projeto. Quando você vai lá nas prisões, nas penitenciárias, você poderia ter, por exemplo, muito mais terreiros lá presentes. Mas quem é que domina? Não é por falta de vontade, não. É porque tem um comércio por trás. São igrejas evangélicas que estão lá dentro, com a anuência dos diretores, com a anuência dos profissionais de segurança pública. Então, eles fizeram toda essa articulação. E mesmo nas comunidades, e isso você fala muito bem, eles montaram essa estratégia de formar psicólogos cristãos com um discurso pseudocientífico, ou também, infelizmente, lembrar, a psicologia, ela está dentro, como em outras áreas da ciência, estão nessa sociedade que é LGBTfóbica. Então, a formação, ela é precária muitas vezes em gênero e sexualidade. Se você for olhar ainda hoje, por mais que a gente tenha trabalhado muito o tema dos estudos de gênero, ainda não é um currículo obrigatório. Sim. E eu acho que é obrigatório você falar de diversidade, relações étnico-raciais, falar de gênero e sexualidade para qualquer curso, tá? Não é só área de saúde, não é só psicologia, não é só medicina, é no direito. É em qualquer curso, né? Então, mas ainda não é obrigatório, porque não se entende como assunto relevante, porque na própria cultura se criou essa ideia de que todo mundo sabe do que está falando quando está falando gênero. E se você olhar no discurso padrão, é isso que acontece. Todo mundo é especialista em gênero. Aí é muito interessante porque a gente vê como o senso comum se reproduz. E ele é muito útil para essas pessoas que estão nesses espaços, né? Que, infelizmente, tem esse desafio da formação em psicologia. A gente tem melhorado muito, tá? Comparado, por exemplo, eu vou ser bem objetiva. Comparado com a medicina, o currículo da psicologia está muitos anos à frente. Se brincar, algumas décadas à frente. Porque a gente avançou, inclusive, com conselhos, Conselho Federal de Psicologia, conselhos regionais, a gente avançou demais. A gente tem normas técnicas que falam da livre orientação sexual. Em 1999, a psicologia já tinha uma resolução que acabava com a ideia de que a homossexualidade fosse uma doença. Tá? Inclusive, a gente tem essa resolução antes da OMS, né, no Brasil. Da OMS foi em 90. Da psicologia foi em 99, 9 anos depois, foi bem perto. Então foi muito próximo, tá? Então é uma discussão muito próxima. Aliás, essa discussão da OMS surgiu no Brasil, foi, pouca gente sabe, mas foi uma iniciativa do Grupo Gay da Bahia. O Grupo Gay da Bahia, ele entrou junto à OMS numa campanha internacional e conseguiu despatologizar a homossexualidade, tá? Isso nos anos 90, ou seja, nos anos 90, gente, no mundo, ainda estava lá na classificação internacional de doenças, de que se você fosse homossexual, você sofria de homossexualismo e você era doente e podia ser tratado. Distúrbio, né? Era um distúrbio mental. Anos 90. Então imagina esse desafio. E ainda, vou falar, as identidades trans ainda sofrem esse desafio. Houve avanços da OMS, na classificação internacional de doenças. Eu tenho dúvidas em falar que a OMS ainda vê de forma despatologizada as identidades trans, mas houve grandes avanços. Já o Brasil já tem essa campanha há muito tempo. Né? A gente, por exemplo, quando fala de intersexualidade, no curso, quando eu fiz minha graduação nos anos 90, a gente já falava que não podia intervir no corpo da criança intersexo. A gente já falava isso. Nos anos 90, eu tinha aula com a professora Tereza, ela já falava disso. Então, assim, a gente tem que investir na educação pública gratuita de qualidade. Entendeu? Por que os governos não querem investir nessa educação? Porque querem investir nesses profissionais que fazem esse atendimento. Essa questão da OMS que você falou em relação às identidades trans, eu lembro de ter dado essa notícia na Híbrida, se eu não me engano, em 2018 ou no início do ano passado, que a transexualidade foi tirada da lista de doenças, da parte que trata como um distúrbio psicológico, mas foi mantida em uma outra seção para que os serviços públicos de saúde disponibilizassem as cirurgias de transição. Então, assim, consta lá, mas não mais como aquele distúrbio, né? E eu acho engraçado essa ideia do distúrbio, que eu fico, assim, me baixa até a pressão de imaginar como é que a galera vivia naquela época,
com medo de ser lobotomizada, sabe? De tomar choque para parar de ser gay, porque isso era uma coisa real. A gente vê hoje em filme de terror e acha que, ai, que realidade louca. Não, é a realidade de, tipo, 20, 30 anos atrás, praticamente. Não 20, E eu talvez, vou mas... te contar, tem pessoas que a gente está acompanhando, existem casos de internação compulsória e nessas comunidades ainda hoje, tá? A gente acompanhou um Uhum. caso aqui em Niterói, São Gonçalo, ano passado aqui no Rio, de uma menina trans que foi, a família colocou, a família evangélica colocou compulsoriamente numa dessas comunidades terapêuticas, porque a menina era trans. Se não fosse a companheira dela denunciar, não tinha ocorrido mudança. Então isso ocorre ainda hoje, gente. Mesmo havendo legislação e profissionais de saúde dizendo que não é doença, as pessoas ainda fazem isso. É, e tem toda a terapia de conversão que as igrejas ainda vendem, né? Que eles Sim. disfarçam com aquele discurso de vamos salvar a sua vida e te trazer para a luz, mas a terapia de conversão é você mandar o seu filho, menor de idade, para um lugar que a Para ser igreja convertido, literalmente. se convertido e depois pregar uma missa falando que é ex-gay e soro positivo. Igual tem pessoas aí que clamam que foram curadas do HIV pelo poder da palavra de Deus. Gente, é muito triste. Isso é muito triste como esse discurso é presente. Você vê como é imprescindível a escola. Mas uma escola laica, esse é o projeto que a gente precisa. Porque senão esses discursos vencem. Porque eu tive muita essa experiência, eu falava muito isso em 2018. Como eu falei, eu fui candidata em 2018. Aí a Uhum. gente já tinha visto a ascensão dessas igrejas evangélicas. A gente que é de esquerda falava assim, mas por que, que eles têm tanta ascensão? Por que, que a esquerda não consegue chegar, por exemplo, nessas comunidades mais periféricas? Que ela exatamente é lá que surge, né, os movimentos de reação. Porque aqui no Rio é muito evidente, né? Eu sou professora na Baixada Fluminense, eu sou professora em Belford Roxo, eu vejo isso. Se você for numa estrada de terra na periferia, não tem escola, não tem posto de saúde, nem às vezes nem delegacia não tem, que às vezes a polícia até chega para reprimir e matar, mas não tem delegacia. Mas tem uma igreja da Universal, tem uma E igreja evangélica lá. eu já morei em Campo Grande. Era isso, era tipo assim, a única coisa que você via era estrada de chão, igreja, restaurante e postinho da milícia. E tipo assim, aí de você se olhar para o postinho da milícia. Era isso realmente, tipo, na parte de Campo Grande que eu morei, pelo menos, era muito claro, tipo, eu podia às vezes estar voltando da escola, porque eu estudava no Pedro II da Tijuca e morava em Campo Grande. Então quando eu pegava a Supervia de volta, ainda tinha que pegar um ônibus lá de Campo Grande, né? Tinha vezes que não dava para pegar esse ônibus porque a rua estava fechada porque teve assassinato da milícia ali, né? E a milícia, como a gente sabe, no Rio de Janeiro, ela está ligada a alguns, não vou falar todos porque também não quero ser processado, mas Então, ela muitos, está inclusive, é ligada a muitos presidência. líderes religiosos. Oi? Muitos, inclusive, é presidência. Pois é. Teve uma pergunta de mais uma pessoa que eu não peguei o nome dessa vez, que ela estava perguntando o que, que a gente faz com a pessoa. Ela estava dizendo, no caso, pelo que eu entendi, de usuários de droga ou de álcool. Mas eu acho que vale uma questão de saúde geral, saúde mental em geral, que é o preconceito contra o tomar remédios, né? A pessoa tem esse discurso de, não quero estar medicada, não quero virar zumbi, ou então você não precisa, sei lá, o poder de Deus pode te tirar do que o remédio não vai conseguir, ou então esse discurso desandando para outros lados. O que você acha disso? Eu tive uma experiência, assim, foi importante como experiência de trabalho, mas não foi não foi a mais positiva para mim, porque eu pude ver por dentro como funciona a política nacional sobre drogas. Porque eu trabalhei um tempo lá em Brasília, eu sou de Brasília, né? Eu tô no Rio faz 6 eu brinco que sou uma carioca nascida em Brasília. E aí o que acontece? Eu fui cedida há algum tempo pela UNB, eu trabalhei junto à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD. Uhum. E ela tem um fundo, gente, de financiamento de recursos gigantesco. Inclusive, nosso querido Pedro Bicalho, nosso presidente do Conselho Regional de Psicologia, está aqui. Beijo, Pedro, meu amado. Então, lá na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e eu falo sem problema, já falei, não foi uma experiência boa, né, por várias questões. E me angustiava, porque a gente ficava num prédio do ministério, um dos ministérios lá na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, que é bem próximo da rodoviária. A gente fazia cursos, planejava cursos, como fazer a política sobre drogas,
Mas assim, já me incomodava naquela época que a maioria eram cursos online, tá? E ao mesmo tempo, a poucos metros da secretaria, a gente tinha a Cracolândia da rodoviária de Brasília, tá? Uhum. Ali na esplanada dos ministérios. Então eu já via muito dessa hipocrisia na própria política. E tem um fundo gigantesco. Tudo que é recurso, as coisas que a polícia pega, que confisca de traficante, tem um fundo de recursos assim, gigantesco. Para onde que vai esse dinheiro? Né? Ou seja, tem dinheiro, tá, gente? Para onde que ia? Então já começa daí. Onde eles estão usando esse recurso? Quais interesses envolvidos? Aí, vou falar algumas coisas. A gente tinha isso, com certeza degradou como muitas coisas em função desse desgoverno que a gente está vivendo. Tinha uma linha direta para você, qualquer cidadão tirar dúvidas sobre a questão das drogas. Qualquer dúvida, você poderia ligar. Inclusive, eram pessoas treinadas pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não era qualquer atendente, era gente que fez curso e formação só para te responder sobre tudo que você quiser saber sobre drogas. Eu tô com dúvida agora do número se ainda é o mesmo, porque pelo que a gente viu, né, mudou muito tudo que é política nesse país. Mas podem procurar na internet se ainda tem, procura o serviço da Senad, o que ela ainda tem disponível de link na internet e de telefone. Tirava todas as dúvidas. Gente treinada pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul, para tirar essas dúvidas. A gente fazia cursos para padres, para liderança religiosa de forma geral, sobre como a chegar nos fiéis e trabalhar a questão da prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas. Também tínhamos cursos para educadores, para professores. Esse de religiosa era o Fé na Prevenção. Eu cheguei a trabalhar um pouco com a equipe do Maurício de Souza para a gente pensar gibis para mais crianças e adolescentes, pensando a prevenção. Então, isso a gente já teve no Brasil, gente. Era a época Lula e Dilma, tá? Não era hoje. Não era hoje. Então, é isso. É difícil, porque eu venho de uma época que a gente tinha política, por mais problemas que tivesse, né? E você chegou a comentar isso, ainda tinha alguma coisa. Hoje nem isso. O presidente quer que você, se tiver algum problema, você vai para a igreja. Sim. Ou você vai procurar o líder miliciano da sua área, porque ele, por exemplo, premiou aquele Adriano miliciano que foi assassinado lá na Bahia, que foi executado, para não falar o que foi aconteceu no caso da Marielle, quem mandou matar a Marielle. Hoje, inclusive, estavam investigando um ex-vereador, né, que está envolvido nessa história aqui no Rio. Então, nesse sentido, procurem o que a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas está falando. A gente tem... Eu tinha o disco aqui, diz que para quem quiser tentar, eu não sei se ele está funcionando, porque é um link de 2013, exatamente no governo. O Ministério da Educação... 132. Olha só, antes da entrada do Bolsonaro, tinha mesmo no governo Temer ainda, tinha um link, tinha um telefone no Ministério da Educação, que hoje eu digo que é um sinistério da educação, infelizmente por causa do sinistro da educação. A gente só teve sinistro da educação e da saúde, desde que o Bolsonaro entrou. São sinistros, não são ministros. A gente tinha um telefone, tinha links para denunciar violências contra professores ou abusos contra professores. Hoje não. A dona Damares e outras figuras lá, elas querem que denuncie os professores. É o contrário, porque a gente é inimigo deles. É triste isso, mas... muito criançada do gravar os alunos cantando hino, sendo que é tudo menor de idade, um negócio totalmente inconstitucional que aquele ministro tentou. Acho que foi o primeiro, não lembro se ele era o primeiro ou o segundo, ele era argentino, né? O Vélez, acho que foi o primeiro. Isso, Vélez Rodrigues. E aí depois veio o que eu chamo de Vai Tarde. O Vai Tarde, que foi tarde. E agora é esse pastor que está lá, que defende a agressão das crianças, né? Que é contrário ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então é isso, que nem a colega falou, é saudade da Dilma, né? As pessoas tacaram tanta Dilma, né? Por misoginia, por machismo também. Pode ter tido problemas, tinha. Mas é engraçado, né? Como se atacou, e a gente vê hoje como era a estratégia para esse golpe e vou dizer assim, para parir essa figura aí que é o Bolsonaro, né? E tudo que segue ele. É triste, tudo isso, Lava Jato, esses contextos todos. Então é isso, gente. Entidades ainda continuam, entidades sérias. Eu citei aqui Pela Vida, né? A gente tem outras entidades. Aqui no Rio a gente tem muito trabalho de ISER,
Procurem, tá na internet ainda, o que, que as pessoas estão discutindo. A URGS, como eu disse, tem um trabalho fantástico na questão do uso, da prevenção ao uso e abuso de álcool e drogas. A gente tem muita gente formada ainda, as pessoas ainda estão vivas, ainda estão fazendo articulações. Não sumiram, pode ser que não usem a internet como muitas pessoas hoje, a gente tem um tráfego, né? Tem Instagram, tem TikTok, tem internet, muitas das pessoas não têm essa versatilidade, mas estão aí. Então é um caminho fazer essa busquinha. O Google não é só para olhar as primeiras pesquisas, dá uma pesquisa a mais nas páginas lá do Google, né? Quem, claro, tem as celebridades, as pessoas buscam mais aquelas que são mais visíveis, que respondem mais rápido, mas eles têm grandes especialistas que podem estar auxiliando. Eu posso dizer, por exemplo, prevenção ao suicídio, a gente está no Setembro Amarelo, lá em Brasília, vou de novo falar, desde a minha graduação, desde os anos 90, a gente tem um serviço no Hospital Universitário de Brasília de prevenção ao suicídio. Um serviço que está lá até hoje. Olha, gente, o CVV, né? CVV, por mais que possa ter limitações, muitas pessoas reclamam de, às vezes, dificuldades quando se é LGBT, principalmente, mas tem um CVV, né? A gente tem um serviço que é importante e que dá orientações boas. Eu acho que é aproveitar o que tem, como eu falei, a gente começar a se organizar de fato, como comunidade mesmo, e criar iniciativas, porque não dá para contar com esse governo, tá? Por muito tempo ainda, esse pessoal, infelizmente, ainda vai ficar no poder, estou sendo bem realista. Então a gente tem que se fortalecer como comunidade. E aprender com quem tem know-how e pegar quem tem know-how para criar estratégias de resistência, de fortalecimento também, de cuidado em saúde mental. Sim. O Juliano comentou aqui que as pessoas também, não só quem precisa tomar remédio psiquiátrico, às vezes tem preconceito de tomar, mas quem está tomando sofre preconceito das outras pessoas por estar tomando, né? Eu acabei de vir da casa da minha mãe, assim, e ela mora no interior, né, do Espírito Santo. É uma cidade bem minúscula, acho que tem 3 mil habitantes por aí. E é engraçado porque as pessoas vão, ela começou a tomar agora há pouco tempo, né? E as pessoas vão perguntando, como é que você tá? Ah, tô bem, tô tomando remédio, não sei o quê, tô melhorando com remédio. A primeira reação das pessoas não é tipo, que bom que você tá tomando remédio pra curar ajuda e tá indo bem. É tipo assim, para de tomar remédio. Né? Para de tomar remédio, por que você tá tomando remédio, menina? Isso só tá acabando com você. E, tipo, não estava, né? Não está, no caso. Acho estranho isso. Tem uma coisa assim, vamos falar um pouquinho de cultura, da nossa cultura. A gente perdeu muito, eu digo também, pensando na nossa ancestralidade, a africana, indígena, os antigos, como é que eles trabalhavam essas questões, né? A gente, como ser humano, a gente surgiu na aldeia, tá? Sim. Nós somos animais culturais, animais em grupo, nós não somos independentes, somos seres interdependentes. Só que com o avanço do capitalismo, do neoliberalismo, surgiu uma ideia assim, todo mundo independente, eu por mim mesma, eu me viro, e isso é muito colocado principalmente no mercado de trabalho. A gente sabe disso, como é posto e foi naturalizado. Isso tem custado a vida de multidões, tá? Não é de milhares de pessoas, é de milhões de pessoas no planeta. E tem afetado a saúde do planeta de forma geral. Hoje o maior agravo de saúde mental no planeta é a depressão. A depressão é a nova doença do século na humanidade. As pessoas não estão conseguindo, elas são impulsionadas a fazer a todo momento algo, e esse mundo online que a Covid estimulou em função do isolamento, ele é extremamente adoecedor, porque fica a impressão que a gente tem que estar produzindo a todo momento, tem que estar dando redes aqui, ó, pro Instagram, pro YouTube, e eles estão lá ganhando. Muita gente pode achar que não, mas eles estão lucrando porque a gente está dando conteúdo para eles. E aí fica a um ponto de adoecimento tal que é, por exemplo, a gente que é da educação, professores, a gente tem sofrido demais e não tem tido a possibilidade de trabalhar essa questão tão potentemente, porque uma coisa é a gente estar junto presencialmente, numa sala, por exemplo, é uma coisa, a gente consegue dialogar e ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Nessa rede virtual, não. Não tem como eu responder todo mundo, pensar todo mundo se ouvir, né? Às vezes até a dificuldade da escuta, ela é grande, né? De prestar atenção no que a gente está falando. Então, falta o diálogo, e o diálogo é a base da crítica.
Então, isso afeta também essa imagem que o capitalismo criou, que o comércio criou, que a gente tem pílulas de felicidade. Você lembra que eu falei que o pensamento mágico foi substituído pelo científico, mas continua mágico, porque tenta usar a ciência para fundamentar a mágica? Tem muito de mágica nessa ideia do remédio também como pílula de felicidade. Existe essa ideia. Então, tem dois extremos. A gente precisa de medicações para auxiliar, por exemplo, no processo terapêutico. Às vezes a pessoa precisa sim, por exemplo, quando eu falo depressão, precisa de uma medicação para poder estar estabilizada para a gente poder conversar. O remédio não vai resolver o problema de depressão, tá? Ele é para estabilizar, para a gente ver qual é a causa daquilo e poder tentar trabalhar. Uma pessoa LGBT, por exemplo, às vezes não vai resolver só saber que a causa é na família que violenta ela, que estupra ela, porque às vezes ela sabe disso e tem que trabalhar para mudar isso. Como é que vai sair daquela família? Você vê como é uma questão cultural grande? Precisamos de ONG, precisamos de entidade junto, precisamos de comunidade. Por isso que é importante fortalecer, para a pessoa não ficar presa àquela família. Ou só ela vai ter que se virar, arranjar um emprego, arranjar uma casa. É complicado, gente. Sim. É um desafio gigantesco, ainda mais hoje, que tudo é caríssimo, né? Então, a ideia de pílula de felicidade vem de fácil. Um dado interessante, outro vocês sabiam que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas? É o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. É o país que mais consome antidepressivo do mundo. Eu não estou exagerando. São dados objetivos. E a gente tem menos poder aquisitivo que os Estados Unidos. Então, as pessoas estão substituindo no Brasil o diálogo, né, a escuta em comunidade, o cuidado coletivo pela pílula, pela cirurgia. Tá? Não que não seja interessante, se você quer cuidar do seu corpo, fazer uma cirurgia. Se você quer tomar um remédio não é isso. Mas, obviamente, vai muito além da necessidade estabelecida, por exemplo, como um profissional, ou com você tendo consciência de que, por exemplo, tem certas coisas que a gente faz não vai resolver o problema, vai ser importante, vai ajudar, mas não é aquilo que vai resolver o problema. Muita gente não tem consciência disso. Não é à toa que o Brasil, e esse dado vai parecer estranho para muita gente, mas ele é muito relevante quando a gente pensa na saúde das mulheres. É o país que mais faz cirurgias de reconstrução vaginal do mundo. Tá? Para criar um modelo que determinados médicos construíram de uma vagina bonita. O Brasil faz isso. É o que mais faz no planeta. O que é uma vagina bonita? É tipo assim, vejam do que a gente está falando nesse país. Está se substituindo a conversa, o diálogo, o realmente estar junto e ouvir o outro, o atendimento psicológico, por isso. Então a gente não tem como avançar muito como sociedade enquanto a gente não perceber esse problema e enfrentar. Entende a gravidade? Sim. Esse é um problema que já vem de antes da pandemia, né? Não é uma coisa de agora também. Já temos a questão das redes sociais, assim, de uns 4, 5, 6 anos, isso tem ficado mais forte também. Eu lembrei agora de uma lei que a Inglaterra está querendo passar agora, que vai obrigar as pessoas a anunciarem que uma foto usada em rede social foi manipulada, né? Porque isso está criando uma ideia de... Oi? A França já faz isso. Pois é. Isso vem muito da publicidade, né? Mas acaba que com rede social a gente já perdeu essa linha do que é publicidade, o que é espontâneo, o que é real. E eu fico muito preocupado com o efeito que isso tem nas gerações que já crescem inseridas nesse contexto, né? Esse povo que está chegando agora, que vai achar que aquilo é o único normal que existe, porque vai crescer vendo aquilo em todos os lugares, né? A gente que, tipo, vem de antes de rede social, antes desse excesso de, sei lá, harmonização social, botox no lábio, não sei o que, a gente entende que é possível chegar aos, sei lá, 80 anos sem fazer nada. Mas, inclusive, bom, o Felipe colocou uma coisa importante, tudo que é medicação vende muito no Brasil, tá? O Brasil é um laboratório mundial. Não sejamos ingênuos em entender por que se está testando tanta vacina da Covid no Brasil, tá? O Brasil é como se fosse, antigamente era a África, que era usada de cobaia, hoje é o Brasil, para você ver o nível de involução que a gente teve no país. A gente não desenvolve mais o remédio.
a gente é usado de cobaia. Não achem que vacina da Covid vai se conseguir amanhã e não imaginem que não pode ter efeitos colaterais. Estão nos usando de cobaia, porque aqui o Brasil terminou sua base tecnológica e científica. É isso. E aí, Deixa eu só falar aqui rapidinho. Eu perdi a hora, a gente tem 4, talvez Ah, 3 minutos. Mas se cair, eu não quero que caia antes de eu te agradecer por ter vindo, por ter topado, por ter falado tanta coisa bacana que a gente precisava ouvir, ter trazido tanta informação, pontos de vista diferentes. A Híbrida está sempre aberta e para o que você precisar e para o que você achar que merece divulgação, a gente está aqui. E vou deixar um tempinho para você se despedir também. tá, nossa, é rápido mesmo, gente. Temos muita coisa, mas a gente, nosso foco era mais saúde mental, a gente ia até entrar em política. Pois Viu? é, nem tem que falar política. Não ia, te falei que não ia dar tempo, é muita coisa. Mas olha como tremeia tudo. Eu acho que se eu penso de forma nada, institucionalizada, não tem como você pensar a saúde de forma só de prescrição. Diz assim, como assim, não existe fórmula mágica, isso que eu tô falando. Não tem como pensar sem estar ligada com educação, sem estar ligada com trabalho, ver como a política ela afeta. Pergunta, a gente está em ano eleitoral, pessoal, será que seu candidato, ele tem propostas na área de saúde? Por exemplo, a gente está falando muito para o LGBT aqui. Veja se o seu candidato, ele fala para o público LGBT e quais são as políticas dele para a saúde, para a educação, para a política. Entende? Prestem atenção nisso, porque não basta só dizer, por exemplo, que é LGBT. A gente tem pessoas, por exemplo, pega no governo Bolsonaro, tem pessoas negras e LGBTs que apoiam o Bolsonaro. Tá lá o presidente da Fundação Palmares, né, estragando o nome da Fundação Palmares. Tá lá várias pessoas. Então, tenham consciência, acho que é importante fortalecer nossos candidatos, mulheres, negros, LGBTs. Convido todos, né? A gente lançou agora, 7 de setembro, o filme Sementes, que é um filme que acompanha a nossa trajetória de 6 candidatas, que éramos ligados a Marielle Franco. É um filme, está no YouTube do Embaúba Filmes. É um filme que acompanha a nossa parte, né? A campanha foi grande, na nossa campanha em 2018, nós conseguimos eleger a Mônica Francisco, a Renata Souza e a Dani Monteiro, do gabinete da Marielle. E, assim, no filme é retratado mais a Mônica e a Renata. Temos a Talíria, eu estou no filme também. A gente tem a Tainá de Paula, a Rose Cipriano. Acho que é importante para pensar nas trajetórias de mulheres negras LGBTs na política. E como isso tem a ver com o seu dia a dia. Não é só para que as pessoas estejam no parlamento ou estejam no executivo. Qual é o projeto? Né? Qual é a mensagem? Convido todo mundo a me acompanhar no meu Instagram, Insta da Jaqueline. Também aqui no Instagram, no Twitter. Também eu tenho Jaqueline Jesus. Amanhã, às 5 da tarde, nas minhas redes, no Facebook e no YouTube. O YouTube é Jaqueline Gomes Jesus. Eu vou conversar com Gilmara Cunha. Eu vou conversar com a Gilmara sobre política nas favelas. A Gilmara é presidenta. Eu aqui, mas vai dar lá amanhã. Quem quiser seguir o papo, vai para lá amanhã. Sim, eu vou falar com Gilmara, que é presidenta do Conexão, Grupo LGBT de Favelas, liderança comunitária do Complexo da Maré. Amanhã, às 5 da tarde, conversar com Gilmara, acompanha minhas redes e a gente vai seguir nesse debate, gente. Um beijo. Obrigada, Híbrida. Obrigada, João. E fica o material, o conteúdo aí para a gente discutir e acompanhe. Beijo. Obrigada, querido. Gente, obrigado, Jaque, de novo. Vou encerrar aqui. Tá 10 segundos.